E hoje, Sim. como que tá, né? Eu queria muito falar pós-pandemia, né? Mas não, né? Mas acho que a gente acaba que acostuma, né? A gente aprende É. a viver, a lidar com essa situação. Como que é hoje, assim, a sua relação? Tem o livro, você tem outras atividades também no mercado literário? Como que é, assim? Então, quando eu coloquei o livro na Amazon, que aí eu quero até quero entrar naquilo Uhum. que eu queria falar sobre a morte do livro, né? Ah, É, sim. quando eu coloquei meu livro na Amazon, até o pessoal viu aí na tela, teve 6 avaliações, tá ligado? Eu Uhum. devo ter vendido umas 20, 30 cópias, sei Sim. lá. Família, amigo e tal, e morreu. Eu vendi o que tinha para vender, quem, Uhum. quem quis ler, leu, As e pessoas morreu. próximas ali, né? Uhum. É. E eu fui voltar a ter leitura mesmo ano passado. Demorou mais Uhum. um ano, assim, para eu realmente falar, caralho, uma pessoa leu meu livro, uma pessoa que eu não conheço. Tanto que até brincava, Uhum. quando a primeira pessoa que eu não conheço comprasse o livro ou né, interagisse, eu ia abrir uma cerveja. Então, foi uma coisa que eu percebi que se eu não tivesse engajado na literatura, não importa o quanto eu escrevesse, eu não eu ia escrever para ninguém. Eu ia escrever para minha família, amigos e pessoas próximas, né? Foi Uhum. aí que eu criei o Instagram, foi aí que eu comecei a me engajar em grupo de escrita. E, Uhum. cara, foi assim, uma coisa atrás da outra. Quando eu vi, eu tava dando entrevista no podcast. Na semana seguinte, o dono do podcast me convidou para apresentar. Hoje eu sou apresentador de podcast. No podcast que eu Uhum. fui entrevistado pela primeira vez. Comecei a produzir conteúdo. De repente, eu percebi que eu conseguiria fazer um trampo de marketing digital. Eu comecei no marketing digital, né? Olha que coisa. Uhum. E aí, de uma coisa leva a outra, eu vi que existe uma carência, né, nos grupos de escrita, principalmente nos grupos de escrita, porque o molecão entra lá e ele quer informação, e às vezes ele tá cruzaço, ele não sabe nem que, por exemplo, existe clube de autores, tá Sim, ligado? sim. Então eu comecei a perceber isso e comecei a oferecer trampo para os amigos. Até agosto de 2021 eu não cobrava meus trampos. Eu Uhum. fazia na broderagem, sabe? Porque eu falava, mano, eu vou mudar o mundo, tá ligado? Uhum. Então, uma hora eu percebi que eu podia cobrar. E aí, uma coisa levou a outra. Eu comecei a fazer leitura beta, de leitura beta foi para leitura crítica. Provavelmente já agora em fevereiro eu devo pegar meu primeiro, para revisar meu primeiro livro mesmo, né? E Uhum. tô, tipo, meio que tentando dizer que eu trabalho com escrita. Embora eu trabalhe hoje em Uhum. dia, eu não recebo o suficiente para, por exemplo, morar sozinho, como eu fazia em Porto Alegre, né? Sim. Mas é um degrau de cada Uhum. vez, né? Acaba que uma coisa que eu até passo assim também, não sei qual a sua idade, né? Mas eu, por exemplo, tenho 33. Até chegar no ponto de começar na literatura, que foi lá para os 29, comecei a sondar assim com 28, 29, são poucos anos, né? Então, eu fico imaginando, se eu tivesse feito faculdade numa área próxima, ter Sim. começado, né? Talvez eu chegaria hoje com mais de 10 anos de experiência, alguma coisa assim. Então, entra nesse ponto que é um degrau, né? Um passo de cada vez. Não tem como a gente, por mais que a gente tenha conhecimento, tenha vontade, querer que as coisas aconteçam tudo de uma vez, né? Mas acho que é isso, a gente ir furando, né, as barreiras, furando as bolhas, para ir passo a passo alcançando, né, objetivos, metas, mas um ponto que pelo menos me satisfaz é assim, por mais esforço que a gente tenha, por mais que a remuneração não seja da forma que a gente quer, a gente sabe que está no caminho e no lugar certo, né, na Sim, atividade certa, né? Então, sim. eu acredito, né, pelo que você falou, é muito isso, né? Gosta de fazer isso, senão você não estaria investindo em outras áreas do meio literário, né? Você não passaria de leitor beta para uma leitura crítica, né? Você ia para outras áreas, né? Sim, não, e é curioso porque é um sentimento de não estar trabalhando ao mesmo tempo, porque eu tô fazendo É. exatamente o que eu gosto, tá ligado? Uhum. Então, eu tô interagindo com materiais que provavelmente vão ser livros de sucesso no futuro ou não, né? Mas eu tô Sim. interagindo com materiais, digamos, da nova literatura, né? E isso Uhum. é muito Sim. legal. Isso é muito legal. Eu tô até fazendo uma série de postagens no Facebook, meio que relatando essa trajetória, né?
Eu tive a ideia de fazer isso em dezembro, quando eu meio que me consolidei na coisa. E é muito interessante que, por exemplo, agora eu estou reeditando 2152 porque ele vai sair físico pela editora Virafolha. A gente vai entrar em financiamento coletivo e tal. E o livro tem que estar bala, né? O livro tem que estar passeado. Sim. Então eu estou reeditando meu livro com uma visão que um ano atrás eu não tinha. Então é muito interessante, sabe? Você perceber que mesmo que você não esteja escrevendo, eu estou escrevendo muito menos do que eu escrevi em 2020, né? Mas mesmo que eu não esteja escrevendo, eu estou interagindo com literatura de uma forma que evolui minha escrita. Então isso é muito foda. Sim. É algo que eu produzo muito conteúdo para escritores, né? Por exemplo, o podcast, tudo que a gente está discutindo aqui vai servir de ensinamento para quem está cogitando entrar no mercado, quem começou ontem, né, na literatura. Sim. E uma coisa que eu costumo falar sempre é que o escritor ele tem que escrever sempre, né? Tem que ser um hábito na vida dele. Se possível, se ele tem essa condição de tempo, né? Enfim, escrever todo dia. Mas não necessariamente a história. Ele pode escrever resenha do livro que ele está lendo, ele pode trabalhar melhor umas legendas para redes sociais, procurar escrever certo, melhorar a sua ortografia. Então, acho que tá no meio da literatura e nos dá tantas possibilidades hoje, né? Você falou, né, a questão do marketing, a gente tem diversas. Cara, se eu for querer ser um freelancer, cara, você tem uma gama muito grande. Você pode ser capista, você pode ser revisor, você pode virar um ilustrador, você pode ser um diagramador, você pode ser um monte de coisa dentro do universo, né? Então vai depender muito da sua habilidade, da sua disposição, né? Enfim, da área que você quer. E eu gosto bastante, assim. E um ponto que você falou também que é interessante é aquela sensação que não estou trabalhando, né? Tipo, às vezes hoje, né, eu trabalho de casa, eu consigo dedicar praticamente todo o meu tempo na literatura, mas às vezes, sabe quando você faz tudo que você tinha para fazer ainda de tarde? Tipo assim, pô, esse sentimento de eu tô inútil, eu não estou trabalhando, eu não tenho nada para fazer, eu vou querer adiantar o que é para amanhã, mas é meio que uma situação meio antagônica, né? Tipo, você fez tudo, mas ao mesmo tempo parece que falta mais alguma coisa. E Então, isso é uma cilada, inclusive, porque se você não tiver com a cabeça boa, que era o que acontecia no começo, eu pensava, mano, eu não sei trampar com isso, eu não posso cobrar. Como é que eu vou cobrar? Sendo que, tipo, um ano atrás eu não sabia de porra nenhuma que eu tô fazendo agora, tá ligado? Como é que eu vou cobrar? Foi difícil vencer essa barreira e falar, não, eu vou cobrar mesmo que seja, tipo, pra comprar, sabe, custear meu tempo, porque é um trampo, tá ligado? Se tu não tiver com a cabeça boa, tu dá uma pirada também. E acaba que, assim, pelo menos para mim, né, a pandemia serviu muito disso, né? Eu tinha, né, uma agência de marketing grande, que com a pandemia ela foi se desconstituindo, mas era escritório, era funcionário, era horários, era uma gama enorme de clientes. Aí quando você sai para compromissos que você coloca para você mesmo e não os outros, né? Um compromisso com outras pessoas, com outras empresas, a gente fica meio nessa, né? Meio no limbo, meio perdido. Como lidar com uma realidade diferente? E é uma situação que, se você não souber lidar, entre esse ponto que você falou, você meio que se questiona tanto que ou você pensa que você não deve cobrar por isso, ou você se cobra tanto que acaba se perdendo ali no meio do caminho, né? Então, achar esse equilíbrio é difícil, né? É difícil a gente se encontrar, né? E principalmente quando você está trabalhando com pessoas que você vê que está passando pela mesma coisa que você passou tempos atrás, tá ligado? E aí, às vezes a pessoa tem um bloqueio ou tem algo que nem você venceu direito ainda, né? Por exemplo, Sim, eu tenho um acontece. problema bizarro com vírgulas na hora de escrever. E aí eu Uhum. pego um livro para revisar, eu falo, mano, eu não sei nem fazer no meu livro, vou saber fazer nos outros, mas sabe, porque você acaba se acostumando com a tua linguagem. Quando você pega um outro livro que você não foi você que escreveu, não foi você que falou aquele livro, digamos assim, né? Não é você que está comunicando aquele livro, dá para fazer. Então, Não, cara, é tudo muita questão de confiança, né? Uma questão que, cara, um exemplo, né? Para mim, o tipo de conteúdo, o ritmo que eu tenho hoje de produção de conteúdo, eu considero ele muito alto, mas para mim tá no meu ritmo. Mas quando às vezes fala para uma outra pessoa, quando mostra para outra pessoa, tipo assim, cara, você é maluco que você faz tudo isso, sabe? Da mesma forma que se eu
pegar, né, para olhar o outro lado, eu vou ter uma percepção diferente do que essa pessoa vai ter. E tanto é que o meu livro, né, eu lancei um conto recentemente que eu revisei ele muito. E um conto, né, ele é menor, então a gente consegue ler ele mais vezes. Falei, cara, tá perfeito, não tem um erro aqui. Aí entreguei pro revisor. Cara, voltou cheio dos vermelhinhos. Tava todo colorido o texto. Aí eu falei, gente, mas não tem como, a gente fica com essa leitura viciada, né? Então, Sim. assim, não, eu não falo qualquer pessoa, né? Porque tem que ser um profissional, mas se eu entrego para uma pessoa que não é tão boa assim de gramática, ortografia, vai achar muito erro que eu não vi. Mas porque uma outra pessoa lendo, né? Uma outra visão, não está viciado com a leitura. E aí a gente entra num ponto também que é do compartilhamento, né? Eu acho que é importante a gente trocar ideias, a gente está sempre buscando aprender. Eu acho que você também está muito nessa jornada de ir fuxicando, né, as redes sociais, os perfis, encontrando escritores, outras pessoas do mercado livre, e a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Acho que isso é bem importante. Cara, os grupos de escrita, eles me abriram um horizonte, até antes mesmo de estar engajado, mas de entrar num grupo de escrita e perceber que os problemas que eu estava tendo no meu livro, ou os problemas que eu estava tendo na hora de escrever, estabelecer uma rotina, das coisas mais idiotas possíveis, outras pessoas estavam tendo. Sim, Então sim. foi um choque para mim que eu pensei, cara, eu não sou, o problema não tá em mim, tá ligado? O problema tá na dificuldade da literatura, né? O problema não tá nem na Sim. literatura, e sim de você desbravar isso, tá ligado? Uhum. Quando eu entrei nos grupos e vi que outras pessoas tinham o mesmo problema, eu falei, mano, dá para fazer, né? Ah, E sim, aí, sim. ao mesmo tempo, eu sou muito metódico. Então, eu comecei a perceber que uma pessoa tinha um problema X, outra pessoa tinha um problema Y, eu tinha um misto dos dois. E aí, rolavam postagens sugerindo, né, soluções, digamos assim, né? Sim, sim. E eu comecei a testar. Eu percebi que eu escrevia melhor de manhã, eu percebi que de tarde, depois do almoço, que eu já estava um pouco mais cansado, eu preferia revisar ou então já pré-diagramar o livro em vez de voltar a escrever. Então eu fui desenvolvendo Uhum. umas técnicas assim que eu fui pegando meio que por osmose nos grupos, por ver pessoas passando pelos mesmos problemas Sim. que eu, sabe? E é importante, né, ter aquela humildade, né, digamos assim, de entender que precisa evoluir, precisa melhorar e vai aprendendo, meio que dependendo, você copia uma rotina de alguém, você copia uma técnica, depois você acha, né, a sua própria forma. Eu acho que é importante isso, né? E quando eu comecei na literatura, era um sentimento que eu tinha, uma vontade de querer aprender, não encontrava muitos conteúdos, assim, isso lá para 2017, 2018. Então, acho que essa vontade, né, de querer buscar cada vez mais é aquilo que você também não encontra, você pega lá e faz, e eu sou muito assim, eu pego, aprendo e repasso, né? Sim. Foi igual a gente conversando antes, né? Você comentou assim, nossa, Juliano, legal a organização do podcast, eu vou copiar algumas coisas. Eu falei, cara, à vontade, eu faço, é isso mesmo, tipo, pra gente ir junto, acho que todo mundo tem que ir junto, né? Acho que isso é um ponto Sim. bem importante, porque no fundo o mercado de escritores independentes, né, com que a gente faz parte, ele cresce junto, né? A gente não tiver pela Sim. gente, ninguém vai estar. Então, se um não dá o braço para o outro, dá a mão para o outro, ninguém vai dar, né? Eu tenho uma amiga que revisa os meus contos, na maioria das vezes é ela que dá uma. Às vezes ela nem precisa revisar de fato, mas ela dá uma pré-leitura beta, assim, fala o que ela achou, o que ela Sim. não achou. Porque eu gosto muito de escrever umas coisas meio malucas, assim. Quando é um conto, eu gosto Uhum. de me exercitar, digamos assim, né? E tinha muito essa coisa de eu falar, mano, me manda um bagulho pra eu fazer, ou eu vou te mandar um bagulho meu pra você fazer. E aí tinha aquele conflito, tipo, tá, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, tanto meu quanto dela. E aí Sim. eu falava, cara, eu tô te ajudando, você vai lançar o seu livro ou não, eu vou lançar o meu livro ou não. Só que ao mesmo tempo a gente está se construindo como um profissional do meio literário. E isso melhora o meio literário, que melhora o nosso, digamos assim, o nosso ambiente para a gente ser um profissional do meio literário. Então, se eu ajudar você, eu estou me ajudando indiretamente, tá ligado? Ah, com Eu, certeza, com certeza. Eu sou, por muito tempo, eu tive
aquelas rixas profissionais do tipo assim, tá numa empresa, eu aprendo algo, eu faço algo, eu não vou passar para o outro, porque esse outro, ele vai, sabe aquela Vai competição? copiar. Ele vai sair na frente, tudo. E assim, aí cria-se um clima de pouca pouco amistoso ali, né, dentro de uma Aham. corporação, né, eu que vim do meu corporativo. Hoje eu vejo que, cara, se eu quero que alguém me ajude, eu tenho que ajudar, né? É uma troca, tem que ser assim, sabe? Então, e até tudo que eu faço é justamente, cara, ó, Luiz, vou ser bem sincero, o que eu vejo de blog copiando meus artigos, o que eu vejo de Instagram que, cara, eu já vi editora, não é das maiores, mas é uma editora relevante, copia na cara dura que eu escrevo, em formato de post Caralho. para Instagram. Mas assim, eu falo, cara, acaba que é isso. Eu tô jogando informação, tô jogando conhecimento, eu fico até feliz. Falar, isso Sim. aqui serviu para alguém, né? Tipo, então, ok, sabe? Mas acho que é isso. E eu tenho me tornado cada vez mais cara de pau no seguinte sentido. Porque assim, Luiz, eu tô precisando de tal coisa aqui, eu acho que você pode me ajudar. Tipo, é isso aí. E se me ajuda, tipo assim, cara, quando você precisar, eu vou te ajudar também. E vai, é isso. Sim. Você bate bola. Acho que isso é importante, né, pra gente, né, crescer assim. E eu imagino, para mim assim, degrau por degrau, etapa por etapa, aí a gente vai atingindo objetivos. Às vezes o Luiz chega num ponto, depois eu chego depois e a gente vai assim, sabe? Acho que é o melhor caminho que Não, tem, né?